E meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então galera, esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como é que foi, né, o nosso campeonato que a gente participou aqui do Enduro. Então eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência, os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu achei que podia melhorar na nossa tocada. Vou falar um pouco do evento, vou também deixar umas partes aqui, vou falar em partes aqui o que aconteceu, como que se sucedeu. A nossa YZ está aqui, estamos com os troféus todos aqui que a gente ganhou no campeonato inteiro. Tá faltando um troféu aqui, que depois eu conto para vocês aí o que aconteceu, mas a gente ganhou um boné, no caso, mas seria um troféu. Então eu teria pego um troféu em todas as etapas, mas a gente vai conversar sobre isso durante o vídeo. Então, segue nossos parceiros. Eu vou deixar mais uma vez aqui o flyer dos nossos patrocinadores que confiaram na nossa tocada aí e confiaram até o fim, né? A maioria dos patrocinadores ali, desde a primeira etapa, conseguiram manter até o fim para a gente conseguir conquistar todos esses troféus aqui. Então, vamos pro vídeo que tem bastante coisa pra gente conversar. Vamos começar lá no começo, na primeira etapa, que foi lá em Rio Rufino. Essa daqui foi uma etapa de superação para mim. Por quê, galera? Essa etapa de Rio Rufino, que eu fiquei em terceiro lugar, foi com a 230. Eu não tinha ainda a YZ. Quem ganhou na Moto 2 naquela corrida foi o Cleitinho com a YZ, com essa moto aqui, ele ficou em primeiro. E eu fiquei em terceiro lugar, mas eu tive um problema um pouco sério. Quem lembra, eu acabei sofrendo um acidente num treino e acabei deslocando o meu ombro, quase rompi os ligamentos. Então foi uma etapa de superação para mim, porque foi na sexta-feira que aconteceu o acidente e no outro final de semana já era corrida. Então eu achei que talvez eu nem ia conseguir correr, mas no fim a gente conseguiu, né, trazer esse resultado aqui, né, para aquela prova. Eu vou falando aqui para vocês e vou deixando uns trechinhos de alguns vídeos ali das provas, conforme eu for citando aqui, e vou falando aqui para vocês o que aconteceu. Então, a primeira etapa que foi em Rio Rufino, eu consegui terceiro colocado. Foi uma etapa de superação, tinha bastante motos, eu acho que tinha 9 ou 10 motos correndo na minha categoria, então eu consegui um bom resultado, tanto que na última especial eu consegui fazer primeiro colocado, tipo na especial, consegui fazer 25 pontos, que é o mais alto, né? E foi bem legal, foi a primeira etapa ali que a gente conseguiu reunir a nossa galera ali, foi onde a gente começou com essa brincadeira do DRT, da Racing Team, e até hoje aí a gente conseguiu levar até o fim essa brincadeira aí e deu certo. Depois, a segunda etapa, que foi a etapa mais importante para mim, tirando a de Rio Rufino, que foi uma etapa de superação, a etapa de Canelinha, que foi junto com o motocross, que aí foi um negócio surreal, uma experiência, foi muito massa, porque aí a moto já estava toda com grafismo no meu nome, a moto estava do jeito que ela está aqui, só que um pouco mais novinha no caso, né? Não tinha esses risquinhos, esses detalhezinhos assim que vão fazendo conforme o desgaste de uso, né? Mas essa etapa de Canelinha foi uma etapa muito top. Foi a etapa que eu consegui o meu primeiro troféu de primeiro colocado. Tá aqui, ó, 26/4, Canelinha, Moto 2. Foi o primeiro troféu com a moto, né? Foi a minha primeira corrida, a minha primeira experiência com a moto. Eu nunca tinha andado em corrida com uma moto 2 tempos. Sempre fui acostumado a andar com 4 tempos. Eu tive uma YZ 250, mas nem se compara com essa moto aqui. Essa moto aqui é 10 vezes mais forte, porque aquela moto era toda zoada, né? Então essa moto aqui era muito forte e ainda, na verdade agora ela está mais forte ainda, porque o Adami fez essa preparação pra gente ali e a moto ficou sensacional. E campeão da categoria, Lucas Dama! Uma salva de palmas, gente! Então, essa etapa aqui de Canelinha foi uma das etapas... Não, foi a mais importante para mim, que foi a primeira etapa que eu consegui primeiro colocado, né? Então essa etapa eu fiquei muito feliz, a gente curtiu o final de semana inteiro lá. A gente foi acho que na sexta ou na quinta, não sei.
montar a estrutura. E ficamos lá até domingo, vimos as corridas do motocross, tudo. Cara, foi muito legal. Foi uma das etapas assim que mais me surpreendeu. Depois, de Canelinha, a gente foi para Rio Negrinho, que foi a outra etapa, né, que foi a terceira. Em Rio Negrinho, a gente teve um probleminha uma semana antes, né, da corrida. Eu fui treinar e acabou dando um problema de superaquecimento por conta, né, da bomba d'água. Porém, a gente não sabia que era esse problema, mas a gente colocou um pistão novo nos 5 minutos aí do final do tempo. E isso foi na quinta. Na sexta-feira a gente foi viajar para Rio Negrinho. Então, assim, foi bem corrido. A moto não estava como a gente esperava. O Adami não conseguiu me dar um respaldo porque lá era bem ruim de sinal. Então eu achava que estava dando falta de combustível, mas no fim ela estava dando excesso de alta. E aí eu achei que ela estava dando falta e acabou que eu dei uma segurada no acelerador e não consegui um resultado muito bom. Porém, a gente conseguiu terceiro colocado. Nessa especial aqui também, na última, eu consegui fazer P1. As duas primeiras eu fiquei em terceiro, que são 20 pontos, e na última eu fiz 25. Então, se eu tivesse ter acelerado um pouquinho mais, eu fiquei acho que 1 minuto atrás do primeiro colocado só. Então, se eu tivesse ter acelerado um pouquinho mais na confiança, eu teria ficado em primeiro, mas pegamos terceiro. Então, até então, né, foi terceiro lugar em Rio Rufino, primeiro em Canelinha e terceiro em Rio Negrinho, né? Então, esses 3 troféus aqui, para mim, foram os mais importantes que teve durante o campeonato. Depois, a gente foi para Paulo Lopes. Esse troféu aqui, eu não tenho nem foto dele, nem vídeo, porque eu fiquei muito decepcionado, porque era uma etapa para ser muito top, e acabou que foi uma etapa que me deixou muito decepcionado, fiquei muito triste. Tem vídeo no YouTube ali do prejuízo que eu tive na moto. A moto na segunda especial, ela acabou perdendo a compreensão, deu uma coladinha no pistão. E foi aqui que eu desanimei e ao mesmo tempo animei de novo e conseguimos resolver o problema da moto. A gente descobriu, né, que na terceira etapa eu andei com falta, com excesso, a moto não deu BO. Mas na quarta etapa, que foi a de Paulo Lopes, a gente descobriu qual é que foi o problema depois que quebrou a moto. Ela faltava uma arruela, ela é uma arruela mais grossa, aqui dentro da bomba d'água. O que acontecia? Em altas rotações, a engrenagemzinha que gira a bomba d'água, ela voltava e parava de girar e não circulava mais água dentro do motor. Então, até que tu não soltava o acelerador para baixar a rotação, a engrenagem não se acoplava ali dentro e não circulava água. E em Paulo Lopes, como era muita reta, a moto não tinha como não superaquecer e acabou dando esse BO. Mas ainda assim a gente conseguiu ficar em quinto colocado, porque teve mais 2 motos que acabaram quebrando já na primeira volta, e teve um que correu, mas na segunda volta ele acabou caindo dentro de uma vala lá da roiseira, e aí eu acabei ficando em quinto mesmo com a moto quebrada, porque eu consegui uma pontuação na segunda especial porque eu larguei, né? Então eu fiz mais de 50% da prova. Então eu consegui até o fim, levar a moto até no fim para passar lá no negocinho lá que marca lá na cronometragem. Então eu consegui essa pontuação, né? Mas são detalhes que acontecem, né? Só quem anda de moto sabe que pode acontecer. Isso é uma moto usada, todo mundo pode correr esse mesmo problema. Mas conseguimos resolver e aí fomos para a próxima etapa. Só que de Paulo Lopes para a etapa de Brusque, que foi 2 meses, eu acho, mais ou menos de distância de um para o outro, eu não andei mais com a moto, porque só chovia. Nessa época eu peguei o UTV, a gente começou a fazer trilha de UTV para lá e para cá. Nessa época também eu estava arrumando o CT, porque ia ter a corrida aqui na minha residência, aqui no meu CT, que era para ser dia 9 de agosto. E o Adventure era dia 16. Acabou que por conta de tanta chuva eu não consegui fazer o evento. E aí a gente foi participar do Adventure Cup em Brusque. Esse evento de Brusque, eu estava 2 meses parado, tinha engordado, era só carne, cerveja, cachaça e comer e beber. Não fazia mais nada, só dentro de casa. Porque como eu falei, só chovia, né?
Então, relaxei bastante, não tinha treinado, não queria mais saber de andar de moto. E aí fomos para a corrida, choveu bastante também no dia do evento. E ainda assim a gente conseguiu ficar em quinto no meio de 12 ou 13 motos. Não foi um resultado muito bom, até nem estava esperando o troféu naquele dia, porém fui surpreendido pelo troféu de quinto. E acabou que teve um resultado considerável, né? Depois de Brusque, também eu não andei mais de moto. Teve o meu evento, eu tive que finalizar todas as coisas aqui. Tava com a escavadeira ali trabalhando, então assim, eu tive que focar mais nisso para mim poder evoluir um pouco na vida financeira. E acabei deixando a moto de lado de novo, mas a moto estava em perfeitas condições, tudo certinho. Fizemos o evento, passou uns dias ali, chegou a etapa de Nova Trento. Na etapa de Nova Trento choveu na sexta, e na sexta-feira choveu pra caramba. Eles tinham passado máquina e tudo. Acabou que fomos para lá, o pezinho da marcha da minha moto, esse pezinho aqui, na verdade esse pezinho aqui, ele quebrou aqui, ó, e entortou para baixo. Como vocês podem ver, tem marca aqui, ó, tava todo marcado, pegando na coisa. Então encavalava a marcha e eu não conseguia trocar de marcha. Isso me prejudicou muito. O cara achava que estava numa marcha e não estava. No fim aí colou a embreagem porque o cara tinha que forçar muito. Achava que estava de primeira e estava de segunda, e achava que estava de segunda e estava de terceira, enfim. Cara, me atrapalhou bastante. A segunda especial não consegui concluir, nem larguei na verdade, porque estava colado a embreagem. Depois na terceira especial consegui resolver o problema. A gente aliviou um pouco aqui a tensão da embreagem e puxou o pé para fora ali, conseguimos ainda correr. Mas no final da prova, nos vídeos lá, eu custei trocar de marcha, era bem ruim, mas consegui fazer a prova. No final deu um problema, quando eles lançaram as classificações, eu tinha ficado em sétimo, mas aí eu fui ver, duas pessoas andaram na categoria Moto 2 com motos nacionais. Isso não pode. No regulamento marca que são somente motos importadas até 250 cilindrada. Contestei, o organizador do evento desconsiderou a minha contestação, disse que não tinha mais o que fazer porque já passava 1 hora, porém faltava mais 20 minutos para a entrega das premiações. Era só fazer os descartes e desclassificar os pilotos que se inscreveram na categoria errada e resolveu o problema. Porém, o organizador do evento não quis resolver da forma correta e ficou por assim. Depois de alguns dias, saiu as classificações. Eu entrei em contato com outro rapaz que organiza a parte das classificações e acabou que a gente descobriu que os dois rapazes que eu tinha falado foram desclassificados daquela categoria, da Moto 2, e no caso eu fiquei em quinto. Fui, nessa última etapa, requerer o meu troféu por direito, né? Fui negado, disse que não haveria mais o que fazer, porque o que foi, porém o regulamento diz uma coisa e o organizador do evento descumpriu com as partes dele, né? Mesmo a gente estando certo. Mas enfim, ganhei um boné para tentar suprir. Eu não sei, um boné deve valer a mesma coisa que um troféu, mas o troféu é de terceiro, eu fiquei em quinto, mas ficou como uma lembrança da etapa de Nova Trento, só que não tem nada marcando que foi Nova Trento ou algo do tipo. Mas enfim, o que passou, mas o que é certo seria receber um troféu. Chegou na última etapa, que foi a etapa de Tijucas. A moto estava sensacional, porém ela deu um problema no retentor da bomba d'água. Depois de a gente resolver todos os problemas, a gente teve um problema no retentor. Às 10 horas da noite da sexta-feira, eu estava com essa parte da moto desmontada, troquei o retentor, coloquei no lugar, dei uma volta aqui no terreiro de casa para ver se estava tudo certo. Deu certo, coloquei a moto na carretinha e no sábado de manhã a gente foi para a corrida. Lá na corrida o Adami conseguiu acompanhar nós, tá? Fez todo o acerto que precisava. Fizemos a primeira especial, foi muito boa, porém faltou relação. As retas eram muito grandes, faltou relação. Essa relação aqui, eu acho que, se eu não me engano, ela é 50. Deixa eu passar um negocinho aqui. Não, 48. Aqui precisava uma relação 46, cara, para essa moto aqui
andar o que tinha naquelas retas, né? Então faltou relação, mas a gente conseguiu finalizar essa etapa de Tijucas em segundo lugar. Aqui também esse troféu bem xoxo, não tem nenhuma informação de onde é só segundo lugar, não está falando se foi em Tijucas, se foi em Nova Trento, não fala nada, nem o ano. Então é um troféu bem fuleira, mas é um troféu de segundo lugar, comprovando que a gente, né, conseguiu concluir a etapa num bom resultado, né? Eu queria primeiro, mas só que a moto não conseguiu entregar todo o potencial que a gente poderia dar nessa etapa, porque a gente treinou bastante. Eu treinei 3 finais de semana com a moto para conseguir chegar lá nessa etapa e não ter um desgaste físico grande. E por fim, a gente recebeu o troféu de vice-campeão da Moto 2. O troféu até que é bonito, um pouco mal acabado, mas não tem muito o que esperar, né? O troféu de vice-campeão, lá no dia não recebemos resultados finais, não postaram nada. 1 ou 2 dias depois é que saiu o resultado oficial. E no resultado oficial consta mais uma divergência. Eu e o rapaz que ficou campeão ficamos com 330 pontos na contagem certa. Porém, na contagem que a organização do evento fez, me descontaram 61 pontos. Seriam praticamente as especiais que eu fiquei em primeiro, né? Eles descontaram e desconsideraram meus pontos, não sei por qual motivo, não me informaram, me removeram do grupo, falaram um monte de besteira para mim, e no fim das contas, esse campeonato aqui, ó, eu nunca mais vou participar. Infelizmente, para mim, acabou. Justamente por isso que eu não estou nem citando o nome aqui no vídeo, nem falando. Desanimei bastante. Não vou desanimar como pessoa, porque o resultado que eu tive com essa moto aqui foi sensacional, mesmo quebrando a moto, mesmo não participando com ela na primeira etapa, a gente conseguir chegar num resultado desse, eu fico muito feliz. É um feito muito mais do que esperado, porque uma moto 125 2 tempos andar junto com as 250, vocês sabem que é difícil. É uma moto que tem uma tocada totalmente diferente, e para o cara atingir um resultado desse aqui, o cara tem que, né, andar bem. Então me considero um bom piloto, tem muito para melhorar, mas é isso aí. Foi mais ou menos um resumo aqui do que aconteceu no campeonato. Teve momentos bons, teve momentos ruins, mas esses aqui foram os resultados que eu consegui trazer com essa moto e junto com os meus patrocinadores. Então deixa muito like, segue eles, os links estão aqui embaixo. É nóis, tamo junto e fui!